Witch Online capítulo 441 O Grande Leilão 2. Quando a luz do salão de leilões diminuiu, as pessoas ficaram em silêncio. Ainda faltavam alguns minutos para o início, mas eles continuaram calados por respeito. Isaac viu um catálogo de itens colocado em cima da pequena mesa. Ele o pegou e folheou as páginas enquanto Luna assistia. Então, seus olhos se arregalaram ao ver as páginas 80 e 81. As páginas mostravam a raiz dos sonhos e as folhas dos sonhos. Os punhos de Luna se apertaram e seus lábios tremeram. Sua cura estava a apenas um braço de distância, mas parecia uma distância impossível de ser cruzada. Isaac fechou o catálogo e cruzou as pernas. Houve uma longa espera por esses itens. Até então, eles estavam no papel de espectadores. Isaac. Luna abriu a boca, murmurou com uma voz baixa e fechou a boca novamente. Isaac não percebeu sua tentativa de falar. Ela virou o rosto, tentando se concentrar em algumas outras coisas. As chances de ganhar esses dois itens eram quase impossíveis. Mesmo ganhar o primeiro item, Raiz dos Sonhos, foi difícil, imensamente difícil. Então, eles ainda precisariam ter dinheiro suficiente para licitar Folhas dos Sonhos. Isso foi ainda mais difícil do que ganhar o primeiro lance. Ela sabia que Isaac se culparia por sua perda e estava pensando em maneiras de consolá-lo. Ela não queria que ele se sentisse mal por causa dela. Seus olhos ondularam como a superfície da água, e pequenas gotas de lágrimas brotaram no canto de seus olhos azuis. Mas ela rapidamente os enxugou e endireitou as costas, agindo como se tudo estivesse bem. A luz do teto do salão de leilões foi apagada. Então, a luz acima do palco foi acesa, e uma luz quente cobriu o palco. Então, as cortinas se abriram e um belo homem de cabelos grisalhos caminhou em direção ao centro do palco. A plateia prendeu a respiração, agindo de forma extremamente respeitosa com ele. Sejam todos bem-vindos. Seu som nítido reverberou pelo corredor. Então, um forte aplauso veio da direção da plateia. Depois que as palmas esfriaram, o homem de cabelos grisalhos sorriu e disse: "Hoje é hora do leilão da década. É para celebrar a abertura da grande casa de leilões de Stronglord, e talvez a maior casa de leilões de todo o Reino do Verão." Aplaudir. As palmas ressoaram. Os itens de hoje são do verão, primavera, outono, inverno e até do Reino dos Deuses. Suspiro. O público engasgou após a menção do lendário Reino dos Deuses. Também existem itens do Reino dos Sonhos, Dimensão do Spawn, Reino da Lua e Reino do Tempo. Cada palavra enviava uma onda de choque para o público. Todos estavam segurando um catálogo nas mãos, e todos tinham anotado os itens mais valiosos. Todo mundo estava esperando ansiosamente pelos itens de topo, a partir de 80. Bem, então, chega de minhas divagações, vamos começar o leilão. Com um estalar de dedos, as cortinas se abriram novamente, e uma bela mulher empurrou um carrinho para o centro do palco. A plateia fez barulho e, com expectativa, olhou para o carrinho. Dentro de uma das suítes VIP. Imperador Locke Stronglord bateu o dedo contra a mesa e curiosamente folheou o catálogo de itens. Atrás dele estavam vários criados e dois de seus filhos, Kay e Brass. Kay era um homem de rosto normal com cabelo loiro curto e um corpo bem tonificado. Ele estava vestindo vestes reais e estava curiosamente olhando para o palco. Brass era um homem de aparência volumosa, com cabelos loiros e calvície. Ele era muito musculoso, as vestes mal escondiam seus músculos. Ele parecia estar entediado. Itens do Reino dos Deuses. Interessante. O Imperador Locke Stronglord murmurou e fechou o catálogo. Com o interesse despertado, ele curiosamente aguardava os próximos itens. Dentro de outra suíte VIP, Isaac e Luna estavam conversando sobre o que havia acontecido nas últimas 3 semanas. Como Isaac não estava no jogo, Luna também não podia manter a loja aberta. Ela era inexperiente e pode ter estragado algumas coisas. Keone visitou várias vezes, sempre se perguntando onde Isaac estava. Vendo Luna circulando pelos arbustos e não respondendo, ela entendeu que algo havia acontecido e desapareceu logo em seguida. Ela não voltou mais depois disso. Luna também ouviu falar de alguma comoção na escola secundária de Snowstar. Indivíduos vestidos de branco ofereciam sacrifícios a algum deus, implorando para salvar alguém com um nome que começa com I. A sobrancelha de Isaac se contraiu depois de ouvir isso e mudou o assunto da conversa. Ele perguntou se havia algo relacionado aos portais do reino.
Luna disse com um leve sorriso que os jogadores do sacerdócio descobriram a localização do portal do reino. Então, uma grande batalha se seguiu porque os sacerdotes e sacerdotisas não deixavam ninguém entrar no alto templo. No final, eles tiveram que chegar a um acordo. Os sacerdotes e sacerdotisas entendiam o poder aterrorizante dos jogadores. Eles eram basicamente imortais, enquanto não eram. O sumo sacerdote e a sacerdotisa permitiram que os jogadores usassem os portais dos reinos para viajar pelos reinos. Além disso, o dungeon ainda estava fora dos limites. Os jogadores discutiram sobre isso por um longo tempo, mas depois permitiram que o jogador mais forte presente experimentasse. Se ele pudesse sobreviver 10 minutos, eles poderiam usá-lo. Os jogadores achavam que era fácil. Afinal, o jogador mais forte estava no nível 210 com uma guilda forte o apoiando. Com o moral elevado, ele entrou na masmorra, mas apenas alguns minutos depois, uma notificação tocou em todo o sacerdócio de que ele havia morrido. Isso foi um alerta para todos. Havia algumas feras de aparência monstruosa escondidas na masmorra. Quando aquele chamado jogador mais forte do Presto retornou ao jogo após uma semana, ele já estava um pouco atrás dos outros. Ele então continuou dizendo que a masmorra era impossível. Alguma fera da máfia o matou, que poderia ter sido a fera mais fraca de toda a masmorra. Essa foi uma notícia chocante. Assim, todos pararam de experimentar o dungeon e se concentraram em subir de nível. Isaac pensou um pouco. Ele estava 3 semanas atrás de outros jogadores, e seu ranking mundial era de cerca de 5.000. No entanto, ele sabia que quebrando as correntes das limitações, ele seria capaz de alcançar todos e ir muito além até que todos tentassem pegá-lo. Witch Online capítulo 442 O Grande Leilão 3 Murmúrio. A plateia explodiu em altas conversas e conversas. Enquanto as luzes dançavam no palco, o 10º item foi rolado para o centro do palco. O homem de cabelos prateados sorriu e mostrou um pergaminho com papel amarelado, parecendo antigo. Este é um pergaminho antigo que contém um manual secreto de luta. É do Reino da Lua, o que o torna bastante valioso. A plateia engasgou em choque, e muitos pares de olhos estavam presos naquele pergaminho. Vamos começar. Após o grito do homem de cabelos prateados, o grande inicial foi anunciado. O lance inicial é de 100k. A plateia ficou em silêncio. Muitos tentaram determinar o valor desse item. Era antigo, fazendo seu valor histórico aumentar, e seu manual de luta, que estava em alta demanda semanas atrás, mas não tanto mais. Então, havia o fato de que era do Muon Realm, um reino intocado pelos jogadores. Exceto por Dart e Isaac, cuja jornada para aquele lugar misterioso ainda era secreta. Na plateia, 2 homens barbudos com características faciais idênticas se entreolharam. O primeiro tinha uma cicatriz sobre o olho direito e vestia uma túnica azul com padrões de punho. O segundo homem barbudo tinha uma cicatriz sobre o olho esquerdo e vestia uma túnica vermelha com padrões de punho. Eles estavam cercados por rapazes e moças vestindo túnicas idênticas. Eles eram mestres de guilda de 2 guildas rivais, chamadas Punho Vermelho e Punho Azul. Seus membros da guilda olharam com ódio para seus rivais, com os punhos cerrados e os olhos mostrando uma chama ardente. O Guildmaster of Blue Fist, chamado Blueboss, levantou-se e gritou, 150k. Quando o primeiro lance foi gritado, a plateia ficou em silêncio. Os membros do Punho Azul olharam para seu chefe com admiração e respeito. Eles estavam felizes por fazer parte de uma guilda com um mestre de guilda rico. Aumenta seu próprio status por milhas. O Guildmaster of Red Fist, chamado Redros, levantou-se e gritou, 200k. Após seu grito, faíscas imaginárias de relâmpagos foram acesas entre Blueboss e Redros. HMPH. Blueboss sacudiu as mangas e ergueu altivamente o queixo, 300k. 400.000. Redros imediatamente respondeu com um semblante calmo. Vários suspiros ecoaram da plateia. Para muitos, esse valor já estava muito além do orçamento. A guerra de lances continuou até que Blueboss gritou um lance aterrorizante de 1 milhão. Ambas as guildas ofegaram. Os lábios de Redros tremeram. Mas, quando ele sentiu os olhares afiados dos membros de sua guilda, ele não conseguiu parar e aceitar sua perda. 1,1 milhão. Um único grito silenciou toda a plateia. Oh! O homem de cabelos grisalhos sorriu. Devemos convidar mais vezes as guildas rivais. Droga,
Esse filho da puta. Bluebos mordeu os lábios, e como os olhares inocentes de seus membros da guilda estavam presos nele, parecia que ele estava sendo cortado por 1000 lâminas. Ele sabe que eles o respeitam e o adoram. Assim, ele não poderia parar. 1,2 milhões. Porra. Redros limpou o sangue azul que resultou de sua mordida acidental em seu lábio. Para o público, isso já era demais para um simples manual de luta. O manual de luta mais caro custava quase 300k, e era apenas raro. 1,2 milhão para o manual de luta deve estar acima do único, ranqueado épico. Mas, o lance inicial era de apenas 100k, o que significa que a chance de lutar manual estar acima do raro era muito pequena. Redros bateu o dedo no apoio de braço e se perguntou se deveria dar mais lances. No entanto, se não o fizesse, perderia o respeito e seria humilhado por seu odiado rival. Assim, ele chegou à conclusão de ir com tudo. Eu não vou perder. Redros levantou-se com a mão levantada. Sua voz nítida reverberou por todo o salão. 1,3 milhão. Os olhos de Bluebos tremeram. Esse maníaco. O público estava ficando louco. Luna ficou totalmente chocada. TT isso. É tão caro, e é apenas o 10º item. Não há realmente nenhuma chance. Isaac se inclinou calmamente contra o encosto, as pálpebras ligeiramente fechadas. Isaac. Luna tocou a mão dele e mordeu o lábio trêmulo. Tudo bem se não vencermos. Eu ainda vou te amar. A sobrancelha de Isaac saltou. Então, suas pálpebras se abriram e um par calmo de olhos cinzentos olhou para o centro. Quanto dinheiro você tem? Luna abriu a interface e suspirou pesadamente. 800k. E isso foi depois que eu intencionalmente me juntei para este leilão. Mas, no final, foi muito difícil chegar a 1 milhão. Tudo bem, está tudo bem. Isaac cruzou as pernas com um sorriso puxando o canto da boca. Deixe comigo. Juntei algum dinheiro, moedas brancas, 11.956.219. Com um sorriso calmo, Isaac continuou assistindo com as mãos cruzadas. 2 milhões. Todo o corpo de Redros estremeceu enquanto levava toda a sua força de vontade para proferir aquele lance aterrorizante. O público já estava entorpecido pelo choque. Eles pensaram como era ridículo alguém apostar tanto por um manual de luta. O rosto de Bluebos estava vermelho brilhante, e ele queria estrangular Redros até a morte. Os membros de sua guilda já estavam estremecendo em suas cadeiras. Tanto dinheiro era algo que nenhum deles jamais tinha visto. Redros viu a hesitação de Bluebos. Ele sorriu e sentiu que a vitória estava próxima, mas parecia que uma faca estava cortando seu coração. Ele estava oferecendo toda a sua riqueza, e o item não valia a pena. Dentro da suíte VIP. Por que eles estão oferecendo tanto? Luna perguntou com admiração. Ela poderia dizer que nenhum deles queria continuar, mas eles ainda queriam. Guildas rivais. Isaac sorriu ironicamente e balançou a cabeça. Então, no centro do palco, o homem de cabelos grisalhos gritou, indo uma vez, indo duas vezes. A plateia inteira ficou em silêncio e, empolgada, se perguntou se tinha acabado ou não. No entanto, então Bluebos se levantou e gritou com os dentes ensanguentados, 2,1 milhões. Ptui. Redros cuspiu um bocado de sangue e simplesmente se jogou na cadeira. Ele logo foi cercado por membros de sua guilda, que ficaram chocados ao vê-lo nocauteado. O avatar de Redros se transformou em Pichels e ele desapareceu do Wolfit. A guerra de lanças cheia de raiva e nunca destruidor o fez perder a consciência. Indo uma vez, indo duas vezes, vendido. O homem de cabelos prateados anunciou com um sorriso sincero. Ei! Bluebos gritou de felicidade. Então, o vice-mestre da guilda do Punho Azul, Bluenote, disse com um rosto cansado. Mestre da guilda, você gastou todos os nossos fundos. Agora, temos que vender nossa construção de guilda e expulsar metade de nossos membros. Witch Online capítulo 443 O Grande Leilão, 4. Após emocionante guerra de lances, a sala de leilões ficou mais silenciosa e a excitação esfriou. As suítes VIP de janelas escuras ainda estavam silenciosas, fazendo os membros da plateia se perguntarem quando eles fariam seu primeiro movimento. Era como se eles pudessem sentir os olhares dos predadores, os verdadeiros ricos que podiam oferecer mais de 2 milhões. O leilão passou e logo passaram os 20º, 30º e 40º itens. Logo, chegou a hora do 50º item.
Quando Unten foi puxado para o palco, o público ficou mais alto porque Unten era humano. Havia milhares de olhares chocados e muitos de nojo. Eles não sabiam que a grande casa de leilões também era uma casa de leilões de escravos. A figura humanoide era um homem pálido sem emoção em seu rosto. Ele estava vestido com roupas brancas que eram tão pálidas quanto sua pele. O grisalho sorriu e viu os olhares de desgosto dirigidos a ele. Ele ainda não perdeu o sorriso quando começou a explicar. Este é o 50º Unten, marionete de combate. Enquanto sua voz reverberava pelo salão, o público parecia confuso. Tifting Puppet não é realmente humano, mas construído pelas maiores mentes do mundo para um propósito: ser parceiro de treinamento e ajudar em missões perigosas. São apenas 100 Fitting Puppets feitos, e conseguimos com um golpe de sorte. Essa é uma chance que você não pode perder. A plateia engasgou ao perceber. Eles se curvaram como pedido de desculpas, envergonhados por pensarem que era uma pessoa real. A explicação do grisalho também deixou muitos curiosos. O Fitting Puppet parecia bastante forte com um corpo bem tonificado. O lance inicial é de 500 mil. Antes que o público pudesse começar a dar lances, uma única voz soou da sala de janelas escuras: 600k. Ei! O homem de cabelos prateados sorriu ironicamente e olhou na direção da sala de janelas escuras. Ele levantou o chapéu e fez uma pequena reverência antes de endireitar as costas. A plateia estava quieta, todos prenderam a respiração e não se atreveram a licitar contra o VIP. Indo uma vez, indo duas vezes, vendido. O homem de cabelos prateados sabia que isso ia acontecer, mas esperava que outros convidados VIP fizessem lances. Mas parecia que eles estavam esperando por itens futuros. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos, já que estamos na metade. O homem de cabelos prateados disse e saiu do palco. A luz desapareceu do palco e a luz do teto foi acesa acima da plateia. Luna esticou as pernas, soltando um pequeno gemido e perguntou: o que devemos fazer? Eu tenho uma ideia. Isaac respondeu e se inclinou para mais perto de Luna. Ela timidamente se inclinou para trás, logo deitada no sofá com Isaac acima dela, olhando para seu lindo rosto. Seus lábios logo pressionaram contra seus lábios mácios e rosados. A visão de Luna ficou embaçada, e suas bochechas coraram. Ela respondeu ao beijo, mas assim que colocou mais força, Isaac afastou os lábios e sorriu levemente. O rosto de Luna estava vermelho brilhante enquanto ela segurava a palma da mão no peito de Isaac. Então ela timidamente falou: você tem certeza que deveríamos estar fazendo isso aqui? Eu pensei que poderíamos fazer isso em algum lugar privado. No seu quarto. Ou no meu. É? O de Isaac ficou em branco, e seu coração parou. Luna corou ainda mais e continuou: eu nem tomei banho ainda. Eu não pensei que faríamos isso tão cedo. Ela esfregou as pernas, fazendo-a parecer muito atraente. A boca de Isaac mostrou uma forma de U. Luna timidamente desviou o olhar, sua visão enevoada e um sorriso feliz em seu rosto. Depois do leilão? Essa em algum lugar privado. Enquanto Isaac continuava em branco como um lençol branco, uma voz veio do palco. O leilão estava recomeçando. Ele se sentou rapidamente com as costas retas, o rosto nublado e o coração acelerado. Luna sentou-se com um sorriso tímido e bochechas rosadas com vermelhidão se espalhando ao redor de suas orelhas. O leilão continuou sem problemas. O céu acima de Stronglord estava escuro enquanto as estrelas brilhavam intensamente e circulavam em torno de uma grande lua. O evento do grande leilão atraiu muita atenção, pois o evento foi bastante brilhante e barulhento. Parecia muito festivo e, embora ainda houvesse milhões de cidadãos e jogadores do lado de fora, eles gostaram da atmosfera. Eles pediram comida em barracas de beira de estrada e desfrutaram da companhia de seus amigos. Como o tempo passou rapidamente, logo chegou a hora do 79º Unten. Luna esfregou as pernas com nervosismo. Ela então viu Isaac sentado sem expressão e lembrou que ele não tinha falado uma palavra por meia hora. Isaac. Ela gentilmente o acordou de seu estupor. Sim. Isaac virou a cabeça para o lado e viu as bochechas rosadas de Luna, fazendo-o engolir em seco. O próximo Unten é Raiz dos Sonhos. Tem certeza que está bem? Ela segurou a mão dele gentilmente, preocupada que a lesão na vida real o estivesse afetando. Sim. Eu tenho uma pergunta. Isaac não conseguia tirar os pensamentos de sua mente e decidiu perguntar, só para ter certeza. Se sim? Luna colocou as mãos no colo,
escutando curiosa com um sorriso fofo. Você falou sobre sexo, certo? As bochechas de Luna ficaram vermelhas brilhantes, e seu coração começou a bater rapidamente. ND, não diga isso em voz alta. É embaraçoso. Ela sorriu timidamente e girou com o cabelo. Então, ela timidamente assentiu e respondeu, se sim. Eu não acho que o lugar seja apropriado para um ato tão íntimo. E eu meio que quero fazer isso na vida real. O coração de Isaac parou por um momento antes de continuar batendo novamente. Ele voltou para o palco com os lábios secos e acenou com a cabeça. Ai. Sim, você está certo. Na vida real, e melhor. E então? Quando faremos isso? Luna perguntou com vergonha. Ela se sentiu um pouco tonta. Depois de fazer golfe? Isaac disse com um pequeno sorriso e excitação brotando dentro dele. Eu sei que o hospital não é o melhor lugar. Mas estaríamos sozinhos com paredes à prova de som nos cercando. Parece um bom lugar, certo? O corpo de Luna estremeceu, e ela timidamente assentiu antes de se afastar apressadamente. Indo uma vez, indo duas vezes, vendido. O homem de cabelos prateados anunciou o vencedor do 79º item. Então, o 80º item foi rolado para o palco, e os jogadores na plateia ficaram sérios. Os olhos de Luna tremeram. Isaac entrelaçou os dedos com um olhar sério. Está na hora. Witch Online capítulo 444 Grande Leilão 5. O 80º item a ser leiloado é uma raridade. O homem de cabelos grisalhos introduziu uma garrafa de vidro com raízes acastanhadas dentro. As raízes emitiram uma energia estranha que envolveu todo o palco. Esse ingrediente é chamado Raiz dos Sonhos. Um produto especial do Dream World. A bela mulher, que puxou o carrinho, sentiu-se embriagada por estar nas proximidades da garrafa. Era como se houvesse algum tipo de energia estranha ao redor da garrafa que a puxava para ela. No entanto, ela acordou de seu estupor por um empurrão gentil do homem de cabelos prateados. Os jogadores dirigiram seus olhos gananciosos para a garrafa de vidro. Eles ouviram rumores sobre a poção dos sonhos. Ninguém sabia de onde o boato veio, mas tinha sido a maior conversa na semana passada. Aparentemente, ajuda o jogador a melhorar o suficiente para se tornar o top player com um salto. Dentro de várias suítes VIP, muitos olhares interessados foram direcionados para o palco. Em um deles, uma mulher bronzeada com cabelos loiros encaracolados e um rosto de aparência exótica mostrou uma faísca de interesse. Ela era uma residente do Noble Circle, parte da família Girassol. Seu nome era Blair Sunflower, a matriarca da família Girassol. Ela bateu seu dedo de unhas compridas contra a pequena mesa, e um pequeno sorriso forçou seus lábios a se curvarem para cima. Atrás dela estavam vários servos da família Girassol. Esta foi a Raiz dos Sonhos. Ela perguntou ao criado que segurava o catálogo em seus braços. Sim, madame. O servo respondeu com gentileza. Quanto é o orçamento? Ao pegar a taça contendo champanhe, ela perguntou, quanto posso licitar enquanto ainda tenho o suficiente para licitar pelos últimos itens? 4 milhões. O criado respondeu depois de fazer um cálculo rápido. Ela sorriu levemente. Em outra suíte VIP, a sala tinha um homem de cabelos pretos com um corpo bem tonificado e barba curta assistindo o leilão com uma expressão altiva. Atrás dele estava um adolescente de cabelos pretos ereto com a cabeça ligeiramente abaixada, um olhar humilde no rosto. Raiz dos Sonhos. O homem de cabelos negros murmurou. Em seu peito havia um logotipo de uma letra M com uma coroa no topo. Ele era o mestre da guilda do Monarca, Prata. Seu filho, Lynch, humildemente ficou atrás dele. Pai, você está planejando licitar por isso? Sim, mas será um banho de sangue. Silver olhou para outra sala com janelas escuras. Eu não sou o único jogador dentro das suítes VIP. Eles querem tanto quanto eu. Lynch assentiu e olhou curiosamente para a garrafa de vidro, um tom de ganância em seus olhos. Depois de apresentar o item, o homem de cabelos prateados gritou, o lance inicial é de 1 milhão. Foi um lance inicial de cair o queixo que fez muitas pessoas suspirarem. Os NPCs na plateia ficaram chocados. Eles se perguntaram por que alguns itens do Dream World eram tão caros quando os itens do Muon Realme Go Realme não tinham um lance inicial tão louco. Apenas o homem de cabelos prateados sabia de sua importância para os jogadores. Assim, ele fez um lance inicial alto, que ele sabia que seria apenas um aperitivo. Luna cobriu a boca em choque.
1 milhão. Já acima do que eu posso pagar. 1,1 milhão. Um grito veio de uma das suítes VIP. Um homem idoso com rosto enrugado e olhos turvos mostrou um tom de interesse. Ao lado dela estavam seus netos, observando o leilão com interesse. Então, um contralance foi gritado da plateia. 1,2 milhão. Os membros da plateia se viraram para olhar para o jogador de aparência rica. O jogador estava sentado no lado esquerdo do salão, onde os semi-ricos estavam sentados. Havia muitos entre eles que acreditavam que deveriam ter recebido uma suíte VIP e ficaram bastante descontentes porque tiveram que se sentar no corredor. A guerra de lances continuou, e cada lance causou turbulência nos corações do público. O homem de cabelos prateados continuou sorrindo gentilmente, e o lance logo chegou a 2 milhões. Então, o Guildmaster of Monarch, Silver, levantou-se e apertou um botão ao lado. 2,2 milhões. Depois de gritar, ele se sentou com as pernas cruzadas. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto observava os quartos de janelas escuras ficarem em silêncio. No entanto, logo esse silêncio foi interrompido. 2,5 milhões. Dentro da suíte VIP Girassol, Blair Girassol gritou com sua voz melodiosa. Ela tinha um pequeno sorriso em seu rosto exótico e maduro. Frebenvel.cm Silver franziu a testa e se virou para olhar a janela escura. Então, ele gritou, 2,7 milhões. Oh! Blair parecia divertida e gritou, 3 milhões. Leia os capítulos mais recentes apenas em frebenvel.com. A plateia engasgou com horror. Eles ficaram em silêncio e permitiram que os VIPs fizessem sua guerra. Os ricos sentados no salão desistiram, não planejando arriscar fazer dos VIPs seus inimigos. Silver estreitou os olhos e gritou, 3,1 milhões. 3,2 milhões. Blair rebateu. 3,3 milhões. Os olhos de Silver tinham um tom de vermelho enquanto ele gritava. 3,5 milhões. Blair respondeu enquanto sorvia a taça de champanhe calmamente. Silver abriu a boca antes de fechá-la novamente. Ele suspirou e balançou a cabeça. Eu desisto. Mas pai, e a poção dos sonhos? Lynch perguntou com descrença. Ele não esperava que seu pai realmente desistisse. Eu tento ganhar o próximo lance e encontrar Root of Dreams de outro lugar. Silver explicou calmamente com os olhos fechados. Ainda assim, a perda da guerra de lances fez seu coração apertar. Lynch assentiu pensativo. Se fosse ele, faria tudo, mas entendeu que seu pai tinha um plano e novamente se lembrou de sua miopia. Blair calmamente terminou o champanhe e soltou um suspiro. Ah! Acho que ganhei. Ei! A plateia se acalmou, e o homem de cabelos grisalhos pensou que tinha acabado. Ele estava prestes a anunciar o vencedor. Mas então, contra todas as probabilidades, uma única voz reverberou por todo o salão. 4 milhões. Isaac tirou a mão do botão depois de gritar. A plateia, de boca aberta, virou-se para olhar para a sala de janelas escuras. Oh! Emperor Lockstronglord inclinou ligeiramente para frente e olhou para a suíte VIP. Seus olhos começaram a brilhar como se ele pudesse ver além da janela escura. Então, duas figuras ficaram mais claras para ele, e uma surpresa cintilou em seus olhos. É ele. E é ela. Entendo. Ele sorriu e fechou os olhos. Então, abriu-los novamente, e ele só podia ver janelas escuras. Pai, você não está planejando dar um lance? Que perguntou curiosamente. Não. É muito mais valioso para ele. Imperador Lockstronglord disse misteriosamente. Blair, dentro de sua própria suíte, franziu a testa. Os servos atrás dela engoliram em seco. Ao lado de Isaac, os olhos de Luna estavam bem abertos. 4 milhões. Isaac fechou os olhos e esperou que alguém contradissesse. Como ele esperava, um grito melodioso logo soou em seus ouvidos. 4,1 milhões. Witch Online capítulo 445 Grande Leilão, 6, 4,1 milhões. Blair gritou com um rosto um pouco mais sério. Mas, senhora, teu limite. Seu servo tentou dissuadi-la. Tranquilo. Blair disse rispidamente e sorriu levemente. Eu quero testar essa pessoa. Ele tem coragem de ir contra mim? E Isaac? Luna olhou para Isaac chocada. Seus olhos mostram várias emoções. Isaac bateu o dedo contra sua coxa. O homem de cabelos prateados cruzou as mãos e ficou agradavelmente surpreso.
Ele não esperava que alguém fosse contra a família Girassol. Ele se lembrava de todos os convidados VIP e seus quartos. Assim, ele poderia determinar os dois que estavam fazendo lances um contra o outro. Blayson Flower e o infame jogador Wright. Que inesperado, mas bem-vindo. Isaac então apertou o botão rapidamente e disse calmamente, 4,2 milhões. O público sentiu seus corações parando por um momento. Havia olhares de citação dirigidos para o palco. Raramente eles poderiam testemunhar uma guerra de lances desse calibre. 4,3 milhões, disse Blair tão calmamente quanto pôde. Os criados atrás dela estavam ficando mais pálidos após cada lance. Se ele lhes citar mais uma vez, eu tenho que desistir. Eu preciso de pelo menos 10 milhões para ganhar o último item, e eu preciso desesperadamente. Ela se decidiu. Então, Isaac apertou o botão e gritou, 4,5 milhões. Blair fechou os olhos e suspirou com um pequeno sorriso. Seus servos suspiraram de alívio. A plateia olhou para frente e para trás entre as salas. Depois de um tempo, eles perceberam que a guerra de lances poderia ter terminado. O homem de cabelos grisalhos sorriu para a suíte Girassol e acenou com a cabeça. Acho que acabou. Em sua própria suíte, Silver balançou a cabeça. O próximo ingrediente será tão caro. Mal posso pagar. O homem de cabelos grisalhos abriu os braços e gritou, vai uma vez, vai duas vezes. Vendido. Luna segurou seu peito enquanto sentia seu coração batendo. Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Vê, você conseguiu. Isaac deu um suspiro de alívio, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Sim. Agora o segundo. Luna agarrou sua mão com força e, com nervosismo, olhou para o palco. Seus olhos estavam levemente umedecidos. Enquanto o público tentava acalmar sua empolgação, o 81º item foi rolado para o centro do palco. Hora do 81º item. O homem de cabelos grisalhos levantou o véu e outra garrafa foi exibida no carrinho. Isso fez os NPCs franzirem a testa porque parecia bastante semelhante ao objeto anterior. Exceto que este era de folhas arroxeadas que soltavam estranhas faíscas de energia em direção ao público. Este é o Leaves of Dreams, um ingrediente secreto do Dream World. O nome fez os NPCs arregalarem os olhos em choque enquanto os jogadores já estavam preparados para isso. O lance inicial é de 1 milhão. O lance inicial não chocou ninguém. Eles já estavam esperando por isso. No entanto, o lance seguinte deixou a pele de todos fria. 4 milhões. Um grito veio da suíte VIP que estava quieta até agora. Dentro havia um homem musculoso com uma barba espessa, machado amarrado nas costas e vestindo uma roupa de caçador. A etiqueta de um jogador flutuava acima dele que estava brilhando com ouro. Rei Araun, último ingrediente antes de eu reunir tudo. Ele murmurou. Rei Araun era um jogador infame no continente ocidental. Lá, ele lutou e desafiou os proprietários de títulos de Lord, Lady, King e King. Ele conseguiu ganhar alguns, mas também perdeu muitos. A batalha mais famosa foi sua luta contra Lord Calzer, na qual perdeu de forma espetacular. Ele pensou que só por um milagre ele poderia se tornar mais forte que Calzer. Esse milagre havia sido apresentado na forma de porção dos sonhos. Ele acreditou cegamente nos rumores e sabia que bebendo e visitando o Dream World, ele se tornaria mais forte. Assim, ele estava coletando os ingredientes e só precisava de folhas de sonhos antes de ter todos eles. O público ficou chocado após o primeiro lance arrepiante. O homem de cabelos grisalhos e todos os outros convidados VIP ficaram surpresos com o aumento repentino no lance. Isso pegou todo mundo desprevenido. Silver sentiu um suor frio escorrendo pelas costas enquanto gritava 4,2 milhões. 4,5 milhões. Rei Araun imediatamente respondeu. Silver sentiu a respiração ficar presa na garganta. Então, ele gritou com os dentes cerrados, 4,6 milhões. 5 milhões. A voz masculina do Rei Araun destruiu todas as esperanças de Silver. Silver se jogou no encosto e cobriu o rosto com decepção. Seu filho, Lynch, ficou totalmente chocado que seu pai perdeu tão severamente. Depois de um tempo, não houve mais lances, fazendo com que todos pensassem que tinha acabado. O homem de cabelos grisalhos ficou satisfeito com a oferta e disse calmamente, indo uma vez, indo duas vezes. Luna se levantou e pensou que todas as suas esperanças estavam se despedaçando enquanto os lábios do homem de cabelos grisalhos se moviam lentamente para cima e para baixo.
Então, Isaac apertou o botão com um olhar poderoso. 5,5 milhões. Luna virou a cabeça e, com a visão turva, conseguiu ver o sorriso calmo de Isaac. As pequenas lágrimas escorriam por suas bochechas macias. A plateia se virou em choque e se lembrou da sala de onde veio o grito. Veio da mesma pessoa que ganhou o último lance. Quão rico é essa pessoa? Os jogadores e NPCs pensaram. No total, Isaac havia oferecido 10 milhões. A sobrancelha do rei Araun saltou. Interessante. 6 milhões. 6,1 milhões. A mão de Isaac se fechou em punho, e seu coração começou a bater como se estivesse batendo contra um tambor. Para frente e para trás, a guerra de lances continuou. Cada lance fazia com que um véu de frieza cobrisse a sala de leilões. O valor que eles ofereceram foi uma loucura. Luna sentou-se com o rosto manchado de lágrimas. Ela não entendia por que chorava. Talvez por felicidade ou por frustração. A doença de inverno que assombrava há anos estava finalmente sendo combatida. Se Isaac perdesse a oferta, o Interiores venceria. No entanto, se ele ganhasse, a doença do inverno não teria outra escolha a não ser implorar por misericórdia. Luna agarrou seu peito e fechou os olhos lacrimejantes. Isaac vai ganhar. 7 milhões. O rei Araun gritou com uma respiração áspera e olhos vermelhos. A boca de Isaac se fechou, e seus olhos bem fechados. O salão de leilões ficou em silêncio, e ninguém se atreveu a soltar um suspiro. O rei Araun apertou com firmeza a mão contra o apoio de braço. Luna abriu os olhos e se virou para olhar para o namorado, que estava absorto em pensamentos. Ela sorriu e relaxou os músculos. Eu confio nele. Ele nunca vai perder. 7,4 milhões seria meu limite. No entanto, economizei dinheiro no banco, tornando meu limite de 8,4 milhões. Assim, hora de acabar com isso com um estrondo. Com seu belo sorriso, Isaac abriu a boca e gritou, 8 milhões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.